Boa noite a todos e todas. Obrigada, gente. É uma alegria muito grande para mim estar aqui hoje. E eu confesso que eu estou um pouco ansiosa. Eu acho que eu tenho consciência da responsabilidade que é estar aqui, ó, do compromisso que está sendo assumido aqui publicamente, do trato de uma questão tão pertinente, tão importante. Em razão disso, eu quero agradecer a secretária Lina Rezende, quero agradecer a Silvana, Gilson, Daniela, que não está aqui, Luiz, toda a equipe da Secretaria de Educação. Participação é fundamental para que Lagoa Santa, para que a Secretaria Municipal de Educação hoje faça o lançamento desse projeto, desse trabalho. E agradeço também a todos e todas que estão aqui, nessa quarta-feira, dia de semana. A gente sabe, da infinidade de compromisso que as pessoas têm e vieram aqui abraçar, eu entendo assim, abraçar e acolher esse projeto, essa iniciativa, essa proposta. Então, nosso colega me apresentou, estou fazendo doutorado, que eu estou com pós-graduação, enfim. Mas o mais importante, eu entendo da minha biografia, é o fato de eu ser professora. Ser professora, assim como a maioria das pessoas que estão presentes aqui. Professora da escola pública, professora do chão da escola, professora que conhece muito bem, conhece de perto o que tem sido ser professor desse país, que, convenhamos, não é uma tarefa fácil. E professora também por escolha. Professora, no meu caso, significa a materialização de um sonho. Eu nunca quis ser outra coisa na vida. Desde criança, era evidente assim, que eu me tornaria professora. Então, eu só gostava de brincar de escolinha, enfim. E aí, falando disso agora, eu lembro, eu tinha 8 anos, estava com minha mãe no centro de BH, em frente à prefeitura, e tinha uma manifestação de professores em greve. Para a abertura do livro. E aí, minha mãe, já atenta, a esses sinais de que eu seria professora, e minha mãe não queria que eu fosse professora de jeito nenhum, porque o entendimento dela é uma profissão muito difícil. E ela achava que se eu me tornasse professora, eu ia sofrer muito. E aí, quando ela viu aquele monte de professor fazendo greve, ela segurou bem firme no meu braço e falou assim: é isso que você quer para sua vida? E eu fiquei calada, porque eu já sabia que era. Com 8 anos de idade, eu já sabia que era, e eu sabia que se eu respondesse que sim, eu ia desapontar. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês, de pensar nas trocas, nas partidas, nos aprendizados que nós poderemos ter juntos. Porque, assim como eu trago uma trajetória, assim como eu trago uma experiência das escolas que eu trabalhei, da minha formação, da minha experiência de vida, da minha condição de mulher negra, vocês também trazem essa experiência de 2 anos, 3 anos, 5 anos, 20 anos, 30 anos. Tem gente que está tanto tempo na escola. Então, quando a gente fala nesse trabalho de superando o racismo na escola, eu penso sempre num trabalho, numa proposta de troca, de participação, de uma participação ativa, para que, como a Lívia falou ao citar passagem do meu livro, seja algo que faça sentido para mim que estou aqui, que vou ter esse papel de mediadora, mas para vocês que vão sair das suas casas, vão deixar o trabalho, e a sala de aula para estar nesses momentos de formação. E aí eu acho muito importante falar que, ao contrário do que muita gente pensa, a questão do racismo, a discussão em torno do racismo, pensar o racismo em sala de aula não é algo novo. Então eu fico danada da vida quando eu escuto alguém falar assim: olha que eu escuto isso muito. E imagino que tem gente aqui que já ouviu também.
Ah, mas hoje em dia tudo é racismo, eu não aguento mais falar dessa história de racismo, porque racismo é mimimi. Ah, os negros acham que tudo tem que ser do jeito deles. E como quem diz isso está completamente equivocado? Ou está agindo por ignorância, ou está agindo, está faltando com a verdade. Porque a luta pelo enfrentamento do racismo, a luta pela superação do racismo nesse país, racismo que infelizmente, é muito triste falar isso, racismo que está no DNA do nosso país, racismo que faz a mediação das relações sociais do nosso país, essa luta é uma luta secular. Há mais de um século, a população negra, né, desde antes do período da abolição, desde antes, lá o 13 de maio, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, a população negra tem lutado pelo direito à moradia, à liberdade, pelo direito à educação. Então, eu que sou formada em História, quando a gente pega documentos, livros, jornais, a gente percebe lá, inclusive, textos, né, de pessoas negras denunciando a questão do racismo em sala de aula. Então, a gente acha isso no jornal do finalzinho do século XIX, lá por volta de 1890, no início do século, 1920, 1930, né, de pessoas negras denunciando dificuldade de ingressar e de permanecer nas escolas. Pessoas negras denunciando um tratamento discriminatório dentro das escolas. E é em razão dessas denúncias, em razão dessas lutas, que nós estamos aqui hoje. Em razão dessas denúncias, em razão dessas lutas, que hoje nós temos uma lei federal que obriga a cada um de nós, educadores, que obriga essa Secretaria de Educação, todas as outras secretarias de educação do país, de ofertar o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira em sala de aula. Então, promover uma formação, levar esse tema para a sala de aula, é um dever de cada um de nós e é um direito que os nossos estudantes, que as crianças desse município têm de acessar os conteúdos em relação a esse tema. E como a Mila falou, é fundamental, né, reconhecer, perceber o quanto nós avançamos, o quanto esse país avançou no que diz respeito ao combate ao racismo em sala de aula nas escolas. Então, quando cada um de nós aqui olha para a escola que nós estudamos, para os livros didáticos que nós usamos, dá para ver, dá para perceber de maneira muito nítida que é muito diferente dos livros que os nossos alunos acessam hoje. Os temas tratados na escola são muito diferentes do que eram tratados no nosso tempo de escola. Concorda comigo? Então, quem aqui, levanta a mão, quem aqui estudou em escola que tratava da questão racial lá no 20 de novembro? Levanta a mão. Quase ninguém, né? Porque a obrigatoriedade do 20 de novembro também é de 2003. Então, só tem 20 anos. Então, todos nós que passamos aqui pela educação básica na condição de estudantes, provavelmente a maioria de nós não ouviu essas histórias, não conheceu essas histórias, não aprendeu sobre essas histórias. Então, isso por si só já é um grande avanço, né? Os livros didáticos têm mudado. Quando a gente vai para a universidade tem mudado também no sentido de formar professores para o trato desses temas. Os nossos alunos que estão em sala de aula reivindicam, né, exige o trato dessas questões e sempre de uma maneira muito respeitosa. A gente precisa saber que tratar dessas questões não pode ser de qualquer jeito, a gente precisa ter muito cuidado
com a individualidade, com a condição do sujeito de cada um, com a história de cada um. Mas, se nós avançamos, e o fato de estarmos aqui hoje é um sinal grande de avanço, a gente precisa percorrer um caminho muito longo ainda. E é isso que as pesquisas, e os dados, que as estatísticas mostram para a gente. O racismo tem sido responsável por fechar portas para crianças e jovens negros nas escolas. E há pouco mais de uma semana, saiu uma pesquisa do INSPER, uma instituição lá de São Paulo, que diz respeito a todos nós, que diz respeito a todo mundo que está na sala de aula da educação infantil, dos anos iniciais. Então, a cada 2 anos, as escolas, há toda uma movimentação nas escolas em torno da prova do SAEB, certo? Todo mundo fica preocupado. Ai, meu Deus do céu, tem que fazer a prova. E aí mobiliza, comunica os pais, manda bilhete, olha, não falta, não sei o quê, tem que estar todo mundo aqui. E esses dados são fundamentais para os municípios, não é isso? A nota do SAEB. É coisa séria. E aí, o que essa pesquisa, que saiu há pouco mais de uma semana, diz? A distância das notas tiradas do SAEB entre estudantes brancos e negros aumentou. Então, analisando provas do SAEB aplicadas entre 2007 e 2019, mostrou que, além dos alunos negros terem as notas mais baixas, a distância entre os grupos nesse período aumentou. Então, como que isso é sério? Como que isso é grave? E como que nós precisamos entender que esses números, esses dados dizem respeito, não só, mas também, e de uma maneira muito contundente, às práticas pedagógicas, aos discursos que estão adotados em sala de aula. A gente precisa olhar para a nossa escola, a gente precisa olhar para a nossa sala de aula, a gente precisa olhar para as nossas práticas e se interrogar e perguntar o que está acontecendo, que os meninos negros, as meninas negras estão ficando cada vez mais para trás. E uma vez que o SAEB é aplicado em todos os municípios do país, isso também diz respeito a nós, que estamos aqui. Então não dá para falar, não, Luana, mas essa pesquisa é uma questão lá de São Paulo, é uma questão lá de Ribeirão das Neves. Não, isso aí é coisa lá daquele pessoal de Belo Horizonte. Não, gente. A gente precisa pensar que o SAEB também é aplicado nesse município e que esses dados também dizem respeito a esse município. E aí, o que a gente vai fazer para poder enfrentar, para poder diminuir, para poder superar essa lacuna, esse abismo, que, entre outras coisas, tem negado o direito à educação a uma parcela da população. Então, eu falei dessa pesquisa da SAEB, e eu gostaria muito que a gente saísse daqui pensando nesses números, mas também de outras pesquisas. Por exemplo, a Fundação Tite Setúbal fez uma pesquisa em todas as escolas da cidade de São Paulo. E aí essa pesquisa revelou que nas avaliações de português e matemática, os meninos negros apresentaram as notas mais baixas. Em penúltimo lugar, ficaram as meninas negras. E aí a gente sabe que não tem nenhuma pesquisa científica que diz para mim que a população negra tem um problema de aprendizagem. Isso não existe. Então, o que a gente entende a partir desses números? Que, mais uma vez, as práticas discriminatórias estão empurrando esses estudantes para um baixo rendimento escolar e, consequentemente, para baixa autoestima
e também para o abandono precoce desses estudantes de sala de aula. E como que esses dados estão intimamente relacionados com o outro. Né? No nosso país, os maiores índices de reprovação escolar se dão entre os estudantes negros. Então, daqui a pouco a gente está em agosto, daqui a pouco está chegando dezembro. E como que a gente precisa ficar atento, né? Quem está ficando para trás? Quem está ficando na sala, que a escola costuma chamar de inclusão, né? Mas na maioria das vezes são aquelas salas que ninguém quer dar aula. Né? Quem está sendo reprovado de maneira sistemática na escola. E aí, só para finalizar a questão dessas pesquisas, né, que eu estou apresentando aqui, outra muito séria, muito grave. Eu não sei se aqui tem professores que trabalham em creche. Eu acho que as irmãs, né? Ah, que bom, que bom. Então, em relação a isso, nós temos dados que deveriam assim causar uma angústia muito grande em todos nós, né? Nós temos pesquisas que atestam que as crianças negras são as que têm mais dificuldade de conseguir vagas nas creches. As crianças negras são as que levam mais tempo para receber a comida. As crianças negras são as que levam mais tempo para terem a fralda trocada. E aí eu não estou falando disso de achismo, isso na minha cabeça, eu estou falando de pesquisa, eu estou falando de ciência, eu estou falando de dados comprovados, pesquisas sérias. E a gente precisa pensar, a gente precisa refletir se isso está acontecendo na nossa creche, se isso está acontecendo na nossa escola, se nós somos essas pessoas que tratam os estudantes negros, as crianças negras, de maneira discriminatória. Né? Porque essas crianças vão chegar no ensino médio como esses jovens aqui. E quais dados nós temos em relação ao ensino médio? Em 2019, 10 milhões de jovens desse país não concluíram o ensino médio. 70% desses jovens eram negros. Então, percebe como que essa caminhada de exclusão, de violência, de discriminação, de negligência, né, ela vai acompanhando esse grupo e tornando a trajetória escolar desse grupo cada vez mais difícil. Então, nesses 4 encontros presenciais que nós teremos aqui, né, nós vamos sempre estar refletindo sobre essas questões, que a solução delas não estão só na educação, mas sem a educação é impossível resolver essas questões. Nós vamos falar disso e vamos refletir, né? Eu quero que esses encontros presenciais, que serão 4, são acompanhados de mais 4 encontros online, mais uma série de atividades e de uma assessoria aos professores, eu quero que seja muito também um espaço de olhar para dentro, de repensar as nossas práticas, de repensar as nossas falas, de repensar as nossas atitudes. Porque uma vez que nós vivemos em uma sociedade extremamente racista, consequentemente, infelizmente, esse racismo também vai moldar a maneira com a qual nós percebemos a vida e o mundo. E a escola não é uma bolha apartada dessa sociedade. Né? Não dá para a gente falar, mas Luana, na minha escola não tem nada disso. Na minha escola não acontece isso. Na minha escola nós tratamos todo mundo igual. Então, quando a gente já tem essas respostas apressadas, a gente abre mão de refletir e de perceber aquilo que precisa ser percebido e criar estratégias para superação do racismo. E aí, por que a escolha da literatura infantil afro-brasileira? Por que a escolha dos professores do segmento infantil dos anos iniciais? A gente sabe que
é nos anos iniciais que se dá a formação dos sujeitos. Os anos iniciais têm um papel muito importante na construção de identidades. Então, aquilo que eu sou diz muito da criança que eu fui. Aquilo que eu aprendi diz muito do que eu aprendi na minha infância. Então, o que nós temos ensinado a essas crianças? Que educação que nós temos ofertado para essas crianças? É uma educação que reflete a diversidade do nosso país? É uma educação comprometida com a inclusão, com a justiça, com a equidade, com a igualdade de oportunidades? Então, quando a gente pensa na literatura infantil afro-brasileira, o que eu estou propondo? Que a gente tenha um repertório maior de leituras, de imagens, de personagens, para que os estudantes se reconheçam nessas histórias, nessas imagens. Então, vamos pensar aqui em todas as professoras negras que estão aqui nesse espaço. Como será que a gente recebia essa coisa, de todo livro que a gente acessava na escola? Sempre era Rapunzel, Bela Adormecida, quem mais, gente, me ajuda? Cachinhos de Ouro, Branca de Neve. Então, onde que a gente estava nessa escola? Que imagens eram transmitidas para a gente nessa escola? Nós não estávamos lá. O que era ensinado para a gente como ideal de beleza? O que ia ser bonito? Então, quando fala que a Rapunzel, acho que a história dela tem assim, ela casou com o príncipe e foi feliz para sempre. Mas nós, negras, nunca éramos representadas como a que casava com o príncipe e seria feliz para sempre. Então a gente precisa se perguntar de novo, tem essa boneca negra aqui? A gente tem essas bonecas negras na escola, elas são levadas para a sala de aula, os livros refletem essas crianças negras, as crianças negras se veem nos livros, nas histórias que são contadas dentro da escola, essas crianças negras são lembradas da sua beleza, da beleza do cabelo, porque é outra tragédia na história o tempo todo. Nós que somos negros, falando do nosso cabelo, da cor da nossa pele, e os apelidos, e isso ainda existe, infelizmente existe. E o que está sendo feito para proibir essas coisas? E aí a gente precisa lembrar, eu falei que a promoção da educação antirracista é um direito, é um dever nosso e um direito dos nossos alunos. E eu preciso lembrar, eu não posso sair daqui sem dizer que quando a gente pensa no enfrentamento do racismo, quando a gente pensa em levar para a sala de aula a literatura afro-brasileira, levar os personagens negros, contar histórias positivas sobre esse grupo, não é uma educação só para as crianças negras, é uma educação para todos. Nós vivemos em um país multicultural, plurirracial, e essa história pertence a todos nós. E a gente não pode esquecer, assim como nós negros somos afetados de uma maneira muito violenta pelo racismo, as crianças não negras, as crianças brancas têm também a sua psique, a sua capacidade de perceber o mundo alterada também, já que quando a gente promove uma educação não comprometida com a diversidade, a gente castra a possibilidade desses sujeitos não negros de ver o mundo em uma perspectiva mais ampla, mais plural. Então essa é a proposta do nosso encontro. Então, a gente dá esse pontapé inicial, eu sei do tamanho do desafio, eu sei que são muitos educadores, mas eu venho para cá com muita felicidade, com muita esperança. Eu acho que a educação tem que ser
o lugar da esperança também, tem que ser o lugar do sonho, o lugar da utopia e o lugar que a gente precisa imaginar como o lugar da transformação. E a gente precisa pensar, sonhar, acreditar que esses meninos e meninas que vão passar por nossas salas de aula, eles vão sair da escola, né, com um compromisso também de reconhecer, de valorizar a diversidade que existe no nosso país. Que esses meninos e meninas vão ser instrumento potente de enfrentamento ao racismo. A gente educa pelo exemplo. Então eu acredito muito, né, na capacidade que as crianças têm de aprender, né, e de dar para a gente lições valiosas de como deve ser, do que deve ser feito. Então, acredito muito no trabalho que nós juntas e juntos vamos fazer aqui e que ao final do ano, né, a gente vai poder contar, vai poder partilhar histórias muito bonitas e que o município de Lagoa Santa assumir esse compromisso, ao contrário de 70% dos municípios do país que não tem nenhuma iniciativa, né, vai ser também porta-voz, uma referência nessa luta. E eu me coloco aqui com toda a minha força, com, né, todo o meu desejo de construir uma sociedade melhor, para a gente estar junto e ser exemplo, e ser motivo de orgulho para os pais, para a comunidade escolar, para esse país, para todo mundo. Muito obrigada, gente. Obrigada, Tati, obrigada também. Então, queremos agradecer aqui a excelente apresentação da palestra da nossa convidada, a senhora Luana Tolentino, e caso haja, né, alguma pergunta, alguma dúvida que o público deseja realizar, por gentileza, apenas levante a mão e, por favor, não se esqueçam de se identificar, ok? Muito obrigado. Oi, boa noite a todos. Boa noite, Luana. Ouvindo, né, que a palestra da Luana, me veio um acontecimento. Foi Luana, que aconteceu recentemente com minha sobrinha, né? Eu tenho uma sobrinha, amiga, a Lívia, que é aluna do Coronel Pedro Vieira, né, lá, muito linda, inteligente, e a gente frequenta uma igreja. E teve um momento com as crianças, um culto de crianças, onde a tia, né, apresentou um coração, né, e esse coração mudava de cores, né, e ela apresentou o primeiro coração preto, dizendo que aquele coração era um coração sem Jesus, né, que era escuro, era preto, era feio, e de repente ela passa a mão no coração e ele fica branquinho. E ele fala, Jesus entrou no coração e agora o coração é puro, é limpo. Aquilo incomodou bastante a minha pessoa, né? E passou um tempo, ela me perguntou, Tim, ela chama de Tim, Jesus não está no meu coração? Então, assim, a Luana falando, isso me trouxe à memória isso, que é uma coisa para a gente pensar realmente, refletir das nossas ações, das nossas posições, das nossas falas, do nosso lugar de fala, né, e da nossa responsabilidade enquanto educadores nesse momento. Só queria trazer este exemplo. Obrigada. Gente, olha que coisa séria, hein? Olha, e é isso que eu falo. Como que a gente tem que pensar se a gente não repete essas coisas para essas crianças em sala de aula? Obrigada, Jesus. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta, uma dúvida ali? Sou Karina, educadora em saúde, da Secretaria Municipal de Saúde. Moro na Lagoinha. Sou professora chão de sala. Estou na saúde, mas eu amo educação. Está no coração, então não tem jeito. Eu queria só colocar uma questão aqui, que nós precisamos pensar que os nossos alunos, nossas crianças, eles anseiam por se posicionar. Hoje, eles já têm essa consciência dentro da escola. Eu preciso me posicionar, eu preciso falar sobre o que eu sinto. Então, esse tema é imprescindível
para dar voz às nossas crianças. E é uma questão de uma fala que vai ser para o futuro. Nossas crianças são multiplicadoras do que a gente coloca para eles, o que eles consolidam com a educação e com a certeza, a positividade. É isso que eu queria falar. Muito obrigada. Perfeito, perfeito. Obrigada, viu? E como muitas vezes a sala de aula, a escola, silencia essas vozes, silencia esses que querem falar, que precisam falar, que querem expressar como se sentem nesse espaço. Então, é outro ponto fundamental, né, desse trabalho, é a gente ter essa percepção que a sala de aula precisa ser um espaço que todos e todas podem falar e devem falar. Obrigada. Mais alguém? Boa noite a todos. Eu sou a diretora do Centro de Educação Infantil, professora Sueli, e professora de chão de escola. Então, eu queria trazer aqui duas situações, uma envolvendo criança e outra envolvendo adulto. Uma história, né, que é recorrente em sala de aula, quando você fala que não adianta a gente falar que não acontece, que acontece sim, é verdade, de uma aluna que estava fazendo um desenho da família e queria colocar a cor da família dela. E a cor era chocolate. A professora falou, não, você vai usar a cor de pele. Aí a criança falou, mas a cor da minha mamãe é chocolate. E a professora não deixou ela colorir. Quando ela chegou em casa, ela contou a história para a mãe, chorando muito, e não levou o desenho porque a professora não permitiu. Né? Então a gente não mensurar o tamanho do trauma que isso pode acarretar no decorrer da vida desse ser humano. E uma outra situação com o adulto é de uma amiga minha, né, uma das minhas melhores amigas, que eu amo. E aí um dia eu falei com ela assim, eu acho que às vezes você exagera um pouco, que foi uma fala sua também, de que assim, eu não vejo tanto isso não. Ela falou, porque você é branca. Se você tivesse a cor da minha pele, você iria viver, você ia ter as vivências que eu tenho, e aí você iria ter um outro olhar. Então, eu acho que são duas colocações de uma criança que, às vezes, ela não vai reportar para a gente, ela vai levar para a família essa dor, e de mesmo sendo adulto, que a gente não estando naquele lugar, a gente também não sabe mensurar o tamanho, né, dessa situação. É isso. Obrigada. E de novo, né, gente, ela traz uma prática, né, ela vai usar a cor da pele que apaga a identidade. Eu não tenho cor de pele, eu sou negra. E a gente acha que é normal, tá tudo bem. Não, eu só falei que não era para colorir de chocolate. Né? Mas olha a violência que é isso, você negar a condição de ser, de existir do outro. Né? Que aí é outra coisa. Eu saí daqui pensando, será que eu já fiz isso? Né? Então, é um exercício que a gente vai buscar fazer aqui nesses encontros. Seu nome, seu bairro. Ai, hoje à noite tem seu nome, seu bairro. Tô ansiosa. Já tô passando mal. Boa noite, Luana. Boa noite, querida. Sou Janaína, diretora da Escola Alberto Santos Dumont. E eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a importância da literatura que valoriza essa questão da criança negra dentro da escola e quais são as melhores formas de abordagem, tá? E se tem alguma literatura que você acha que não condiz, né? Que pode até ter a intenção, mas não condiz com a realidade. Por favor. Sim, querida. E olha, ela já tá pedindo para eu adiantar o curso. Tá querendo participar. É para começar o curso hoje, é assim?
Então, a gente parte do princípio da literatura afro-brasileira e a gente vai ter um encontro só para falar dessa literatura, só para discutir os autores, para refletir sobre essas obras. A gente vai ter como para casa, como dever de casa, né, analisar algumas obras. Por quê? A literatura é um recurso pedagógico fundamental para a nossa formação. Né? Então, quando a gente olha para trás e lembra do que a gente leu, então eu sempre ouço gente falando com muito carinho daquela coleção Vagalume. Né? Eu acho que muitos de nós lemos coleção Vagalume. Então são textos, são obras que nos marcam, que dizem respeito da nossa sociedade, que a gente leva para a vida. E aí, no caso da literatura afro-brasileira, que é uma literatura comprometida, sobretudo com a formação, com a construção de identidades positivas de sujeitos negros, porque uma das coisas que o racismo faz é dilacerar a identidade desses sujeitos. Então, quando a menina é impedida de colorir a cor da sua pele, ela está tendo a humanidade negada, ela está tendo essa identidade dilacerada. Então, levar para a sala de aula a literatura afro-brasileira é uma tentativa, é uma busca de reverter. Né? A gente precisa assumir esse compromisso de adotar prática em que todos os alunos se vejam, né? E que os não negros percebam também a diversidade do nosso país, reconheçam e valorizem essa diversidade, né? E entendam que não tem só um jeito de ser, não só um jeito de existir, só um padrão de beleza, só um modelo de beleza. E uma coisa que eu não posso sair daqui sem falar, respondendo essa pergunta, que um exercício que eu fiz ao pensar a formação foi pedir ao Luiz Fernando que me passasse as obras que tem de literatura infantil aqui nas escolas de Lagoa Santa, porque ao, por exemplo, sugerir uma prática, eu preciso sugerir uma prática que vocês têm acesso também, né? Eu não vou pedir para, sei lá, sugira a leitura de um livro e não tem na escola e tem que comprar para a escola toda. Eu não vou fazer isso. E as bibliotecas das escolas de Lagoa Santa têm um acervo muito rico de literatura afro-brasileira. São obras atualizadas, são obras comprometidas com os princípios, né, dessa proposta, dessa formação que a gente pretende fazer aqui. E aí, a gente tem que pensar, já sai com outra tarefa aqui. Se a gente conhece ou não essas obras que estão na biblioteca. Se a gente tem levado para a sala de aula esses títulos da literatura afro-brasileira, se nós estamos levando ou não, e se não estamos levando, por que nós não estamos levando? Né? Porque o recurso pedagógico tem a lista grande, viu, gente? Eu fiquei até com dificuldade de escolher qual livro que eu ia trabalhar com vocês, né? Que eu ia sugerir. Então, tem material disponível e aí a gente precisa pensar de que maneira a gente vai utilizar e por que não vai, e que não está atualizando. E aí você pergunta, né, se eu acho que tem alguma obra, e aí eu já vou adiantar uma coisa do curso. Um exercício que a gente vai fazer é pegar algumas obras consideradas clássicos, né, e perceber se essas obras elas têm mesmo que estar em sala de aula, perceber se elas precisam ser revistas e perceber se essas obras não são instrumento de aprofundar aquilo que a gente tem consciência de que precisa combater. Então a gente vai se debruçar também, e inclusive peguei algumas aqui, daqui também, e aí a gente vai analisar, vai
refletir sobre essas obras. A gente precisa também pensar no que a gente está fazendo. A gente não pode fazer igual a professora de Ribeirão das Neves, e eu vou citar porque esse caso veio a público, e eu até escrevi sobre esse caso na Carta Capital, que no Dia da Consciência Negra, para ilustrar uma criança negra, fazer um painel, ela usou bombril como cabelo. A gente não pode fazer isso porque a gente sabe que bombril é um dos apelidos piores que nós negros passamos a vida inteira ouvindo. E aí uma coisa que eu escrevi, eu tenho certeza que essa professora não fez isso com a intenção de ferir uma criança negra. Mas ela feriu. Com certeza ela feriu. E a gente tem que tomar esse cuidado, tem que refletir para não repetir esse tipo de prática. Então é por isso também que a gente vai debruçar sobre esses livros para não incorrer nesses erros. Boa noite, pô. Meu nome é Giovanni, do lado de cá. Meu nome é Giovanni, eu estou vice-diretor no Herculano e sou professor de primeiro ao quinto. E um dia desses, no primeiro semestre, a professora estava fazendo um mural e sobre cordialidades. E aí pediu um aluno para subir para buscar EVA. E chegou e pediu, olha, Maria da Giovanni pede EVA, cor de pele. Eu, beleza, né? Quando a menina chegou, eu fui lá no depósito, busquei e dei para ela EVA marrom, cor de pele. Aí mandei. Aí ela virou, mandou o menino voltar e falou assim, não é isso que eu quero não, eu quero cor de pele. Aí eu falei assim, quando um dia, eu falei, eu vou ter que ir lá embaixo. Aí fui na sala para falar com ela. Você pediu cor de pele aqui, ó, marrom. Ah, não, eu quero é bege. Ah, então se você tivesse pedido bege, eu tinha mandado bege para você. E ela ainda insistiu. Aí eu tive que praticamente dar uma aula para ela sobre cor de pele, que podia ser marrom ou preto, né? Podia ser bege, mas ela não pode falar comigo, né? E com os colegas e com os alunos sobre essa questão. Esse curso vai ser extremamente necessário, especialmente para eles. Ô, gente, convenhamos, ninguém nasce bege. Ninguém tem na certidão do nascimento cor bege. Então vamos parar de falar desse trem de cor de pele. Isso não existe. Vamos abolir isso. O curso já começou. Eu não quero saber, eu falei igual aquelas professoras autoritárias. Eu não quero saber de ninguém falando cor de pele mais. Caminhar para a finalização. Luana, boa noite a todos. Sou professora aqui da Rede Municipal de Lagoa Santa. E eu acho importantíssimo a gente começar a falar sobre racismo, que é um tema que eu gosto muito, do mês de agosto. Todos nós estamos muito acostumados com novembro começar a falar sobre isso. E como professora, eu venho parabenizar a rede, por causa disso. E nós sabemos sobre o racismo estrutural, que desde quando, entendo por gente, tem o boi da cara preta, o gato preto na sexta-feira 13, e é algo que vem já há muito tempo, E eu gostaria de saber se nos nossos encontros vai ter um pouco sobre, porque nós como professores, não só os professores, mas também não só como mediador também, os alunos também, para a gente estar passando para eles e também pegando um pouco da sua bagagem sobre esse racismo estrutural que já é cravado na nossa cultura. Aí eu queria saber se isso vai ser trabalhado também, não só para todos, no caso, para amenizar um pouco isso aí. Sim, essas perguntas que você fez, o professor diretor fez, elas dizem muito do processo de reeducação que nós temos que passar, do processo de letramento que nós tivemos que passar. Essas coisas todas, eu brinquei aqui
do lápis cor de pele, a gente repete, a gente aprendeu assim, a gente acha que tá tudo bem, né? A gente acha que tá tudo bem e fala, ah, isso é coisa de preto. Ah, fulano é macumbeiro. A gente fala isso e acha que tá tudo bem falar, sendo que a gente está incorrendo com racismo na nossa fala. Então, a gente vai fazer um exercício aqui de desconstruir esses pensamentos, essas falas, esse vocabulário que a gente entende como normal, como natural, como tudo bem falar assim, quando não está. Então, tudo que fere a humanidade do outro, né, a condição de gente do outro, pensando em Paulo Freire, a gente precisa repensar e jogar isso fora, até mesmo para que os nossos alunos não reproduzam isso também. Então, a gente vai fazer esse exercício, sim. Bom, obrigada. Boa noite, Luana. Sou Adriana, diretora da Escola Senhor Tito. Luana, esse é uma palavra, esse racismo, eu senti ele na pele, tanto na infância como depois de ser professora. Assim como você, essa escolha minha é desde a infância. Né? Na minha família, né, a minha própria mãe, ela dizia assim, você não pode fazer certas coisas porque você não tem o cabelo liso. Então, os meus cachinhos na infância foram tirados. Hoje eles estão de volta, né? Que é a autonomia, né? E eu vejo isso, um exemplo lá na escola, que quando eu brinco com os meus alunos, né? Meus alunos de 4 a 9º ano, e eu falo, olha gente, me dá aí para me emendar aqui, porque, né? Como teve muitos processos químicos, ele não ficou aquele cabelão que eu adoraria ter. Né? Então a minha própria família teve. Por quê? Minha mãe fez isso por mal, não, né? Porque foi incutido na sociedade na época para se você né, se manter nessa sociedade, você tinha que ter o cabelo liso. Então eu me senti botada ali nesse momento. E uma situação como professora, né? Eu fiz um processo seletivo para trabalhar numa escola renomada em Belo Horizonte. Um salário muito bom. Quando eu cheguei lá, eu não poderia fazer. Não pude. Falei assim, não, as suas características não cabem na escola. Nem foi nítido assim, gente. Nítido. Só que isso não foi, porque hoje eu estou num espaço e esse ano eu tenho vivido assim, emoções, né? Que eu tenho falado com o Nilo assim, que minha parede, né, Nilo? Tendo sido valorização mesmo da minha pessoa, assim, eu me reconheço assim, aquilo não me afetou, mas lá no fundo, em algum momento, a gente sente. Esses dias uma pessoa me pediu assim, Adriana, eu posso mandar esse bilhete na minha escola? Porque os meninos estão vindo assim com o cabelo de fulano. Eu falei assim, você percebeu que o cabelinho dela, ela que escolhe o estilo, né? Então esse bilhete não cabe agora. Então assim, a gente tem que ter muita consciência, porque é difícil. Exatamente. Deixa eu dar um recadinho. Obrigada, querida. Vocês sabem, ela é professora da rede. Ela passou no concurso de Lagoa Santa. Pois é. Concursada. Era lotada maravilha. Era longe, Mila. Só um minutinho, o microfone chegando, secretário. Ninguém fala assim, o seu cabelo é de compriu, entendeu? Esse cabelo, não é? As pessoas ficam ofensivos. Desculpa, não entendi. Quando foi falado aqui a questão do cabelo de comprido, né? Você comentou. Eu acho que é das coisas assim, que ninguém diz assim, o seu cabelinho lindo é de comprido. Porque comprei uma coisa muito boa. Não é, né? Então, a questão é de associar a textura do nosso cabelo. É uma coisa ofensiva, para depreciar, para depreciar, para violentar, para machucar.